colocar o tema. Oi, Vivi. Muito bem. Dá mais um minutinho aí e já começamos. Muito bem, vamos começar. Bem-vindos, essa é a live Café com Oratória, sempre às 7 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta. Eu estou aqui trazendo um tema novo, seja uma técnica ou alguma coisa de inteligência intrapessoal que vá te libertar, vai te ajudar a te libertar com relação à capacidade das mais interessantes que o ser humano tem, que é a capacidade de se comunicar. Minha grande missão na vida, e eu descobri isso há um bom tempo, foi mais ou menos na época em que eu me tornei professor, pouco depois, que eu já era professor há alguns anos, eu descobri a minha missão. E a minha missão é ajudar as pessoas a desbloquearem a sua capacidade de comunicar, esse poder que é a comunicação. E aqui todos os dias eu trago alguma coisa. Então, hoje nós vamos falar sobre o estado de flow. O estado de flow na oratória. O que é o estado de flow? Já vamos falar sobre isso. Antes de tomar um gole de café, e você vai ver que o estado de flow é algo fundamental, eu diria, para que a tua fala em público, ou mesmo de um para um, para que a tua fala seja realmente boa para as pessoas com quem você está falando, tanto quanto para ti. Quando a gente não está em flow, quando está falando, geralmente está chato. Ou está chato para ti, ou está chato para outra pessoa que está te ouvindo. E se está chato para ti, acredite, deve estar chato para outra pessoa que está te ouvindo. Porque comunicação é uma via de duas mãos. Não tem como ser bom para ti se não está sendo bom para o outro. Se é bom só para ti a comunicação e não está sendo bom para o outro, na verdade tu não está comunicando, o outro já parou de te ouvir. Tu está falando sozinho. Tu está num fluxo de pensamentos em voz alta. Tu não está falando, tu não está comunicando. Tu está até falando, mas tu não está comunicando. Comunicação é tornar comum. E se a outra pessoa já está achando chato, não tem nada que tu está tornando comum. Já era. Então vamos lá. Vamos entender o que é esse flow e por que ele é tão importante para a oratória. Assim, ó. O flow, ele é um estado em que tu vai entender bem o que é o flow se tu parar para pensar naquele momento da tua vida.
uma situação concreta do teu dia a dia em que tu tá lá fazendo alguma coisa, seja lá qual for, e tu não sente o tempo passar. Já passou por isso? Tu tá lá, não importa o que tu esteja fazendo, mas tu não tem uma noção do tempo. Antes de pensar numa tarefa intelectual como a própria oratória, vamos pensar em tarefas mais simples, que te dão prazer e que te dão esse estado de flow. Flow significa fluxo, você está em fluxo. Você não consegue, tal qual a água numa correnteza, ela não consegue saber em que ponto ela está. Ela simplesmente vai sentindo, vai passando. Quando a gente está no flow, a gente está assim. Pensa num filme que tu gostou muito e que tu entrou no filme assim. E quando tu viu, tu ficou ali 2 horas na frente da TV e parece que o tempo não passou. Séries que a gente maratona, a gente fica horas e a gente não sente que já viu 7 episódios num dia. Ficou o dia inteiro. Começou, era dia, e quando tu viu já é madrugada, sei lá. Tem outras coisas. Muitas vezes comendo, a gente não sente o tempo passar. A gente está comendo e não para de comer. Quando tu vê, tu comeu muito de alguma coisa qualquer. Comendo pipoca. Pipoca é uma coisa que eu nem sinto o tempo passar quando estou comendo. Vendo filme, pior ainda. Quer ver uma coisa também? Em que a gente está nesse fluxo e não sente o tempo passar e que não tem nada a ver com o mundo intelectual? Sexo. O sexo, você não sente. Quando viu, já terminou. O sexo lá é bom, né? Então, assim, são atividades que você não sente. Você tá num intenso de prazer, numa intensidade de prazer que você não consegue ter mais a noção do tempo. Só que o flow, essa palavra flow, ela é utilizada para falarmos de atividades intelectuais mais elaboradas, tal qual a oratória. Mas poderíamos falar muito em flow quando a gente fala de aprendizado, estudo. Muitas vezes, quando a gente está estudando um assunto que a gente não queria, a pergunta que eu fiz hoje no Story, né? Quando você é obrigado a estudar ou fazer algo que você não quer, algo de trabalho, mas daqui a pouco tu entra na atividade, descobre que ela é interessante e quando tu vê, passou horas. É uma atividade que tinha a sua complexidade, mas tu ficou envolvido nela e passou a achar interessante. Muitas vezes eu tive que ler livros para a faculdade ou até para elaborar uma aula que eram chatos, mas quando eu vi, eu entrei ali e aí entrei num estado de flow que não vi mais o tempo passar. Isso é maravilhoso quando acontece. Tu só percebe que tu estava em flow depois que o tempo passou. E aí tu, putz, não é que eu não senti, eu nem percebi. É muito legal quando tu experimenta o estado de flow. Bom, então vamos lá. Vamos entender do que é feito o estado de flow. Vamos entender como é que ele é, quais são os componentes dele, para que a gente relacione com a oratória, tá? Depois eu vou falar sobre como é que a gente faz para entrar nesse estado na oratória. Então assim, ó, são 7 os componentes do flow, tá? 7 aqui, eu peguei uma lista de 7, fiz uma lista de 7. Antes da gente ir para essa lista de 7 componentes do flow, vou te pedir uma coisa. Dá uns coraçõezinhos aí, porque isso ajuda na relevância dessa live. E se tu gosta e já está acostumado a me ver por aqui, ou não está acostumado, mas está me vendo aqui e está achando interessante, está quase entrando em flow, pega esse aviãozinho que está aí, bem embaixo
da tua transmissão e encaminha para alguém, para que alguém mais entre nessa live. Quanto mais pessoas entram, maior a relevância e mais eu posso ajudar as pessoas que estão buscando uma saída para se desbloquearem na comunicação, tá bom? Buenas! Então vamos lá. Olha só, primeira coisa. Então, o estado de flow, nós já entendemos o primeiro ponto, já enquanto eu explicava para vocês nesse início. Ele acontece quando tu tem um envolvimento total na atividade. Tu está 100% envolvido no teu foco, na tua concentração naquilo que tu está fazendo. Isso é flow. Segundo, além do foco e da concentração, você tem um êxtase, uma sensação de êxtase. Essa sensação é uma sensação de um bem-estar que vai além de outras atividades que tu possa ter no cotidiano. Quando eu estou escovando os dentes, eu estou só escovando os dentes. Agora, quando eu estou em estado de flow, eu estou fazendo a atividade, mas eu estou num êxtase. Eu estou com um tesão naquela atividade. Tá? A gente pode chamar de tesão. Estou assim empolgado com aquilo ali. Então, eu estou concentrado, focado e muito empolgado. Num êxtase. O terceiro ponto, o terceiro componente que a gente pode colocar assim do flow é quando tu está em flow, tu tem uma clareza daquilo que tu está fazendo e do próximo passo. Tu sabe exatamente onde tu estás e aonde tu quer chegar. Tu tem clareza total dessa atividade, tá? Outro ponto é que as tuas habilidades, enquanto tu está desempenhando a tarefa, elas estão plenamente adequadas ao teu desafio. Tu sente que o desafio que vai acontecendo, o problema que tu vai resolvendo, ele está muito encaixado naquilo que é a tua habilidade. Eu ia dar um exemplo, mas vou deixar para depois. Outra coisa interessante no flow é que tu tem um sentimento de serenidade. Enquanto tu está realizando, tu te sente pleno. Tu tem uma excitação, mas ao mesmo tempo tu sabe que essa excitação ela não atrapalha a tua atividade. Tu te sente numa plenitude. Então tu tem ao mesmo tempo uma serenidade. Vocês viram ali no story que eu coloquei, no story e no feed também, a imagem do Neo, o Neo no Matrix. Se você não viu Matrix, Matrix é um dos filmes que eu mais gostei de ver na vida. É maravilhoso. E o Matrix ele é legal porque ele tem muitas camadas de interpretação. E o Neo, que é o personagem principal, em determinado momento, ele consegue entrar num estado de flow, no meio daquela história de ficção científica. Ele tem um inimigo, que é o Smith, e ele está lá só se ralando com o Smith e com todos os guardiões lá da Matrix. E chega um momento que, pá, ele tem o flow. E quando ele tem o flow, acontece aquilo que vocês veem naquela imagem. As balas que estão indo na direção dele, ele faz com que elas caiam. Ele faz com que as balas parem. As balas de arma. Ele faz com que elas parem e caiam. Aquilo ali, simbolicamente, é o equivalente ao estado de flow. Quando os desafios, quando tu consegue fazer com que o desafio se reduza ao lugar dele, dentro das tuas habilidades. É muito legal. Sexta característica.
tu tá focado e nesse foco tu perde a noção do tempo, como eu falei também no início, quando eu procurei adentrar nesse tema. O foco ele é tão grande que tu tem uma distorção do tempo, tu não tem mais noção de quantas horas se passaram. E a motivação, a última característica, o último componente do flow é que a tua motivação para fazer a atividade, ela não é mais aquela motivação da cenoura, sabe? A cenoura que a gente põe na frente do cavalo para que ele ande, né? Não é mais a motivação da cenoura, ou seja, tu está fazendo a atividade para ganhar alguma coisa. Não. Quando tu está em flow, a motivação ela passa a ser intrínseca, ou seja, a própria atividade te motiva a continuar até o fim. E às vezes quando termina, a gente fica até assim, com um senso de dever cumprido, mas até com um pouco de saudade daquele momento, tão bom que estava. Tu tem vontade de repetir, de entrar naquele estado de novo. Então, a motivação ela é intrínseca. Tu não tem mais uma motivação exterior, não é porque tu é obrigado a fazer ou porque tu vai ter uma outra recompensa. Olha que estado fantástico. Tá? É um estado de intelectual e ao mesmo tempo de muito prazer. Então, é possível a gente ter prazer com coisas intelectuais, como, por exemplo, falar em público. Quantas vezes eu me dei conta que eu tinha uma fala para fazer, uma palestra, e quando eu vi, especialmente no início da minha carreira, que eu ainda não tinha muita noção das coisas, eu entrava num estado de flow durante uma palestra e perdia a noção do tempo. Simplesmente o tempo passava e eu não tinha apresentado ainda nem metade da palestra e já estava terminando meu tempo. Muitos oradores iniciantes acabam sofrendo desse mal, porque não percebem, eles vão falando, estão empolgados com aquilo ali, as ideias vão vindo, tu está num fluxo de ideias e quando tu viu, tu se perdeu. Quando isso acontece, está te faltando técnica para conseguir controlar esse estado de flow. Quando você é um orador e você está fazendo o uso da palavra, você precisa perceber bem o teu estado de flow, tu precisa curtir o estado de flow, tu curte, mas ao mesmo tempo tu precisa cuidar dessa distorção do tempo, senão acabou, tu acaba com toda a tua fala se tu tiver que acabar no meio. Então é fundamental que esse flow ele tenha um enquadramento dentro do tempo que foi dado para ti pela organização do evento, sei lá, e também enquadrado com o teu ouvinte. O teu ouvinte pode ser que ele não queira te ouvir nesse estado de fluxo tão fantástico, porque ele precisa fazer outra coisa, ele tem que pagar as contas dele, ele tem que sair dali uma hora, então ele não vai estar disponível ao teu estado de fluxo que dura 2 horas. Não, tem um momento em que precisa terminar, e tu tem que saber qual é esse momento antes já. Se você está falando uma palestra, você sabe desse momento antes de começar, olha, é 1 hora, então é aquilo ali. E o teu flow precisa estar adequado a esse momento. Vamos entender um pouco melhor como é que funciona esse estado de flow. O estado de flow, ele está diretamente relacionado a 2 fatores. De tudo isso que a gente falou, a gente pode dizer que o estado de flow ele vai acontecer quando o teu desafio ele está proporcional às tuas habilidades. Então você tem um desafio, e aqui vamos agora começar a tratar mais de oratória. Você tem um desafio de falar alguma coisa em algum contexto. Vou fazer uma apresentação de um trabalho lá na faculdade, eu tenho esse desafio. E eu tenho tais habilidades para esse desafio. Que habilidades que eu tenho?
olha, a fala que eu vou ter que fazer é sobre... o assunto é da faculdade, é sobre a matéria que eu estou estudando em sala de aula e eu vou ter que ler um livro sobre essa matéria de um ponto específico. Esse é o desafio. Se... Então tá ali o desafio. Tá, beleza. E as minhas habilidades para esse desafio? Eu só vou descobrir quando eu entrar em contato com esse livro e começar a ver o quanto ele é difícil ou fácil para fazer, para cumprir com esse desafio. Se eu vou para esse desafio e sinto que as minhas habilidades estão muito abaixo do desafio, eu tenho um problema para cumprir essa atividade. E eu começo a ter uma dificuldade para entrar nesse estado de flow. Porque a atividade, o desafio, a atividade, ela está se tornando desproporcionalmente muito grande em relação à minha capacidade, à minha habilidade de cumprir. Então, o tamanho do desafio, para algumas pessoas, ele se torna tão grande em que eu não consigo acompanhar com a minha habilidade. E aí, em vez do estado de flow, eu tenho um outro estado que se chama ansiedade. A ansiedade acontece quando eu vejo o desafio muito grande em relação às minhas habilidades. Olha só, deixa eu te mostrar isso num gráfico que é muito legal. Aqui, não sei se vocês vão ver. Estão vendo, né? Eu fiz até o contrário, porque no Instagram tudo é o contrário aqui na live. Olha só. Tu tens um gráfico em que aqui, no eixo vertical, tu tens os desafios. Tá? Deixa eu botar aqui embaixo, acho que fica melhor. Olha. Tu tens os desafios. E nesse eixo vertical, os desafios. No eixo horizontal, tu tem as habilidades. Então, o quanto tu tem de habilidades para esse desafio. O que acontece? E aqui habilidades não é só de conhecimentos na tua habilidades no sentido de eu domino o assunto. Não, é mais do que isso. É técnica para apresentar, é tranquilidade para ficar na frente das pessoas, é o quanto você sente que consegue fazer esse desafio. Tá? Então você tem o desafio e as habilidades. Aí olha só, quando eu tenho, e aqui essa parte em vermelho, aqui esse pontinho vermelho agora, repara nele. Quando eu tenho um desafio bem grande, percebe que esse pontinho A aqui, vermelho, ele está bem grande, ele está bem alto na escala de desafio. E ele está baixo no que diz respeito à gradação da habilidade. Quando eu tenho um desafio muito grande e uma baixa habilidade, eu tenho esse A, que é a ansiedade. Então a ansiedade ela acontece quando o desafio é muito grande e a habilidade é pouca. Pensa nas vezes em que tu ficou ansioso. As vezes em que você tinha, por exemplo, uma apresentação para fazer. Vamos pensar no caso clássico, TCC na faculdade. O TCC, por que ele causa tanta ansiedade? Porque é um desafio que você vê como muito grande, porque você vai ter que, imagina, tem gente que já entra na faculdade já sentindo o peso do TCC, já no início, e aquilo só vai crescendo ao longo dos anos. Você vê o desafio como muito grande, porque é um tema que você ainda não conhece, você nem sabe qual é o tema, você está ainda tendo que descobrir que você descobre ao longo do curso que você vai ter que descobrir o tema e às vezes o tema nem vem, então você vai aumentando a ansiedade, vai aumentando, porque tu vai sentindo o desafio cada vez maior. O tema, depois que tu descobrir, tu vai ter que te aprofundar para depois apresentar, depois escrever e depois apresentar. Antes de apresentar ainda, você vai ter que entrar em contato com o orientador,
Aí às vezes o teu orientador não é tão próximo de você e aí tu sente esse desafio ainda maior, tu está com problemas de relacionamento com aquele teu orientador que é muito exigente, enfim, tu vai conhecendo aquele professor e vai vendo que ele é mais exigente do que eu imaginava, então o meu desafio vai aumentando, aumentando, aumentando e as minhas habilidades não cresceram tanto, ainda estão muito baixas. E aí, o dia da banca, eu vou ter 3 outros professores assistindo e tu vai ficando mais estressado e esse desafio vai se tornando cada vez maior. E isso é a tua percepção do desafio. Tá? É o modo como tu percebe o desafio. Às vezes o desafio nem é tão grande, mas tu está enxergando ele grande. Isso vai fazendo com que tu fique cada vez mais e mais e mais ansioso. Só aumenta o estado de ansiedade. Tem umas pessoas que surtam de tanta ansiedade, elas se sentem paralisadas. Como entrar num estado de flow se você está enxergando desafios gigantes? Eu vou falar sobre isso. Mas antes, vamos olhar para o outro lado da escala. Olha aqui esse Tzinho aqui. O que é esse Tzinho? Em preto. Tá? Olha aqui. Eu tenho na escala grandes habilidades, muitas habilidades, e um baixo nível de desafio. Então, quando eu tenho grandes habilidades e eu vejo o desafio como muito pequeno, eu tenho esse T, que chama-se tédio. O tédio acontece quando tu tá assim. Só um pouquinho que caíram minhas coisas aqui. O tédio acontece quando tu tá assim. Quando tu tens um alto grau de habilidade, tu percebe que tu tem um alto grau de habilidade, mas o desafio não é proporcional, o desafio é chato. Quando é que tu tem tédio, né? Só imaginar as vezes que tu teve tédio. Não é assim? Tu tá olhando uma aula lá e o professor parece que tá chovendo no molhado. O professor tá falando um monte de coisa. E aquilo ali tá... Tu já sente que tu sabe daquilo ali. Aquilo ali não traz nenhuma novidade. Tu começa a sentir tédio. E tu tem vontade de ir embora. O tédio é uma sensação de estar fazendo algo que você não queria fazer. Porque não é interessante. Então, quando as tuas habilidades estão muito baixas, aliás, as tuas habilidades são muito altas e o desafio muito baixo, tu vai perdendo o interesse. Tinha um personagem de humor, assim, inventado pelo Gaveta. O Gaveta é um youtuber. Alguém conhece o Gaveta aí? É coisa de nerd, tá? Ele brinca muito com coisa de nerd. Ele é um bem nerd mesmo. O Gaveta, ele é inclusive o editor ele foi... É editor ainda, eu acho. Ele é editor de vídeo. E editor do Nerdcast, que eu gosto muito de ouvir. E o Gaveta, ele tem um canal no YouTube e o canal dele é muito legal, tem muitos vídeos engraçados, ele brinca muito com a edição, o que torna o canal, ele sabe aquela edição cheia de efeitos, cheia de coisinhas assim que faz tu rir o tempo todo, eu gosto muito. E o Gaveta, uma época, ele inventou um personagem, um herói, que se chamava, eu vou ter que falar um palavrão, mas azar, ele se chamava Capitão Foda-se. O Capitão Foda-se. O que era o Capitão Foda-se? Se tu procurar lá, se tu botar no YouTube Capitão Foda-se, tu vai encontrar o personagem do Gaveta. Ele fez durante um tempo. O Capitão Foda-se era um herói que ele imaginou que tem superpoderes, mas muito além de todos os heróis que a gente vê na Marvel, na DC. Ele é muito mais do que o Super-Homem, do que qualquer herói mais motherfucker que tu pode imaginar. Então é um herói que tem todos os poderes. E era o Capitão Foda-se. Então ele era o Capitão Foda-se porque ele dava foda-se pra todo mundo, assim. Qualquer inimigo que surgisse, ele só olhava, foda-se. E era muito legal de ver porque ele era um entediado, esse capitão. Sabe, ele vinha qualquer inimigo bater nele e ele olhava assim, tipo, tá,
e aí o cara se dissolvia, se destruía, só com um toque. Então, essa hipótese, né, maluca do capitão, desse herói que ele inventou, mostra bem o que é o tédio. O tédio pra gente é isso, a gente tem vontade de dizer, foda-se, eu não quero fazer isso aí porque tá muito chato. O desafio ele tá muito baixo para as minhas habilidades. Eu tô me lembrando agora, tem um personagem também de desenho, acho que passa até na Netflix. O meu cunhado me recomendou, até queria ver, mas acabei não vendo. Mas se chama One Punch Man, que é um herói também, que tem essa habilidade de... Ele tem tanto poder que com um soco só ele consegue destruir. Acho que é One Punch Man. Até vou ver, agora me lembrei disso. Bom, então o que acontece? Voltando para o gráfico. Então você tem tédio quando a habilidade é muita e o desafio é pouco. Quando você tem um grau de habilidade compatível com o desafio, aí sim você tem o flow. Então esse estado de flow ele acontece quando tu tem habilidades que estão compatíveis aos desafios. Quando isso acontece, tu tá surfando essa onda do flow. Você tem todos os benefícios desses componentes que eu falei do flow. Como é que a gente faz, então, para estar num estado de flow, para falar, né, para se comunicar? Tu precisa ter em mente o seguinte: os teus sonhos, eles têm que ser grandes. Sonhos são feitos para serem grandes. Mas a gente confunde o sonho com o desafio. Isso tudo acontece, tu não consegue entrar em flow, porque o teu sonho, ele acaba sendo traduzido no desafio. O desafio ele não tem que ser grande. O desafio ele tem que ser adequado às tuas habilidades. Como assim? Olha só. Quando a gente tem um desafio como apresentar o TCC, aquilo tá lá na nossa cabeça, martelando, e tu não consegue entrar em fluxo, tu não consegue... O que seria uma apresentação em estado de fluxo do teu TCC? Seria tu chegar lá, tu tem 15 minutos, tu te adequou ao tempo, tu nem sente o tempo passar, né? Tu tem 15 minutos para apresentar, e depois vem as perguntas do professor, e tu te sente o Neo lutando com o Sr. Smith. Tu te sente no controle de tudo. Vem bala de todo lado e eu faço as balas pararem. Eu tô ali só no fluxo, distribuindo a minha habilidade. Isso seria o ideal. E aí vem uma pergunta, tu vai respondendo, já vem a resposta, enquanto tu vai puxando a resposta na tua cabeça e vai falando, já vai te vindo uma outra ideia, e aí tu dá um show. Isso seria o fluxo. Mas o que está te impedindo é que tu enxerga esse desafio gigante e te vê com pouquíssimas habilidades para chegar lá. Mas tu tem um sonho. O teu sonho, nesse caso, é dar um show na tua palestra. É ter o tal do fluxo. O sonho deve ser grande. Só que tu confunde o sonho com o desafio. Como assim? Se o meu sonho é cumprir com esse desafio. O meu sonho é cumprir com esse tipo de desafio, professor. Tá bom, tu tem esse sonho. Legal. Só que tu não pode te colocar na pressão de realizar o sonho neste momento, que tu não tem habilidades suficientes.
Tu precisa fazer crescer tuas habilidades em relação ao desafio. Tu precisa fazer crescer as habilidades. Para crescer as habilidades, tu precisa criar. Se tu tá aqui em habilidades e o desafio tá lá em cima, tu tem ansiedade. Então o que tu precisa fazer? Tu precisa dividir esse desafio em pequenos desafios, em micro desafios. Porque quando tu dividir em pequenos desafios, tu vai começar a aumentar a tua habilidade. Tu precisa experimentar um estado de fluxo. Um estado de fluxo tu não consegue fazer aqui com esse desafio aqui de cima. Mas tu precisa experimentar um estado de fluxo aqui embaixo, bem pequenininho, de acordo com as tuas habilidades. Se tu começar a experimentar o estado de fluxo com um pouquinho de habilidade que tu tem hoje, tu vai começar a ter esse senso de realização, de prazer em fazer a atividade. Então, o que eu recomendo para qualquer aluno? Tenha o sonho, né? Um aluno que está fazendo um TCC. Eu estou dando um exemplo do TCC, mas pode ser qualquer coisa. Tá? Atividade de liderança numa empresa. Eu preciso fazer uma fala que vai acontecer daqui 2 meses. Então, assim, ou eu quero resolver o problema de falar nas reuniões e eu nunca consegui fazer, né? Eu tenho que fazer uma vez por ano, eu tenho que fazer apresentações lá na minha empresa, na empresa que eu sou, sei lá, gerente, e eu não tenho, eu sempre passo mal quando eu vou fazer. Ótimo, então esse ano, final do ano, vai ter a tal da apresentação. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu tenho esse sonho de fazer uma apresentação que eu me orgulhe, que seja maravilhosa. Tá, aquilo lá é o sonho. Não encara aquilo como um desafio que tu tem que cumprir hoje. Divide esse desafio em vários micro desafios, pequenininhos. Para quê? Para que a tua habilidade compatível a esse desafio permita alcançar esse pequeno desafio para tu entrar no fluxo. O que seria fazer isso? Não importa a tarefa, é dividir esse desafio. O que seria? Por exemplo, voltando ao exemplo do TCC de faculdade, se eu tenho que lá no final apresentar, vamos dividir todas as etapas desse TCC. Quais são as etapas? Eu estou em que fase desse negócio? Ah, eu tenho que escolher o orientador. Nem escolhi. E tenho que escolher o tema. Tá. Depois eu vou ter que pesquisar. Depois eu vou ter que escrever. Depois eu vou ter que ensaiar a apresentação. Adianta agora eu querer ensaiar a apresentação? Eu estou preocupado com a apresentação? Não adianta. Eu estou colocando o meu sonho, ensaiar a apresentação e ter lá o PowerPoint, tudo bonito, como o desafio. E aí o que está acontecendo? Eu estou ficando ansioso. É por isso que as pessoas vão fazer uma apresentação e elas ligam o PowerPoint na frente delas. Abrem o PowerPoint na frente delas e se sentem bloqueadas. Porque, claro, elas estão colocando como desafio fazer a apresentação em PowerPoint. Mas antes disso, eu tenho um monte de outras coisas para fazer. Não adianta tu querer fazer um PowerPoint com 1000 efeitos, aí tu pensa, mas eu não vou conseguir, eu queria fazer cheio de efeitos e tal, que abrisse uma coisa para um lado, abrisse para outro. Tu tem aquele sonho de fazer a apresentação linda. Mas não é isso. Esse é um sonho que está te deixando ansioso, porque tu vai ter que... Aí tu pensa, eu nem sei abrir o PowerPoint, eu nem sei fazer aqueles efeitos, e o meu sonho é ter aquela apresentação linda, com aqueles e fazer isso aqui. Eu olho, esses dias eu mesmo olhei um professor mostrando uma apresentação de PowerPoint, ensinando truques de PowerPoint. Eu disse, nossa, que coisa linda, nem eu sei fazer aquilo. E aí
se eu fico imaginando uma pessoa que não mexe no PowerPoint, que não está acostumada a apresentar, olhando para aquilo ali e dizendo, meu Deus, que legal, eu quero fazer minha apresentação de TCC assim. Eu quero apresentar os relatórios da empresa no final do ano assim, desse jeito. Aí o cara tá olhando aquilo ali, só que ele vai aprender aquilo ali, ele não sabe nem mexer no PowerPoint. E aí ele começa a ficar ansioso, porque ele pensa, mas eu nunca vou conseguir apresentar desse jeito. Claro que não. Se tu continuar assim, tu não vai, porque tu só vai ficar ansioso. Tu só consegue ver o desafio gigante, né, e ter um alto grau de ansiedade com relação a isso. O que tu tem que fazer? Primeira coisa, o que eu tenho habilidade hoje desse desafio? Então tu vai listar todas as etapas desse desafio e pegar a primeira coisa que tu teria habilidade dentro daquele gráfico para conseguir adequar o desafio. Então a primeira coisa o que é? Lá, pensando de novo no TCC. Eu tenho esse monte de coisa para fazer. A primeira coisa é falar com o orientador. Escolher meu orientador. Não é nem o tema, eu vou escolher um orientador numa área que eu me interesse. Então eu estou lá fazendo direito, eu vou escolher meu orientador na área que eu me interesso. Mas qual é a área que eu me interesso? Então tu tem um problema anterior. Antes de escolher o orientador, tu precisa escolher a área. Tá, eu gosto mais de direito constitucional, que era o meu caso, né? Eu fiz em direito constitucional. Eu gosto de direito constitucional, então essa é a minha área. Então quem eu tenho disponível nessa área? Eu tenho esses professores aqui. Tá. Então eu tenho uma área de assunto que me interessa. Se eu ainda não sei qual é a área, eu tenho que dar uma lida. Tenho que rever as matérias, ver quais as áreas que mais me interessam, para cumprir com essa etapa. Depois que tu cumpre com essa etapa, tu vai falar com o orientador. Para alguns é um bloqueio falar com o orientador. Então, poxa, se tu está bloqueado para falar com o orientador, para pedir para ele te orientar, tu tem que resolver essa atividade e não ficar pensando lá no TCC, lá no final, meu Deus do céu. Não, faz essa atividade. Porque para essa atividade é um desafio que, é difícil eu falar com o orientador, talvez para ti não seja, mas para algumas pessoas é. Então, esse nível de habilidade vai ser, eu vou treinar a falar com ele, vou treinar a me aproximar dele, chamar para isso, professor. Tem gente que não tem essa habilidade social, de comunicação social, e que para ela esse grau de desafio já está bom, já está grande. Então faz isso, te concentra nisso, antes de ter aquele desafio gigante de ficar imaginando e sonhando com uma apresentação perfeita. Se tu decompor em pequenas partes, vai ficar mais fácil de tu entrar no fluxo cada vez que tu faz. Tu vai ter esse senso de dever cumprido. Mas esse para mim é muito difícil, para mim só em falar com o orientador já é uma atividade muito pesada, muito gigante. Eu não me sinto capaz disso, porque eu tenho vergonha de falar com o orientador. Tem gente assim? Claro que tem, tá cheio de gente assim. O que tu precisa fazer? Decompõe essa atividade em atividades menores. Mas como assim? Tem que falar com o teu orientador, com o futuro orientador, e pedir para ele se ele aceita. Então, antes disso, tu vai fazer o quê? Como é que eu vou decompor isso em atividades menores? Eu vou imaginar sozinho como eu vou falar com esse orientador. Mas é? Tu vai imaginar, tu vai fazer um plano para abordar ele. Será que vai ser no final da aula? Será que vai ser no meio da aula? Será que vai ser antes de começar? E aí tu vai imaginar, traçar um plano mesmo para falar com ele. Se para ti é um grande desafio, faça isso. E imagina tu fazendo isso. Imagina tu vai pensar qual é o melhor horário, qual é o melhor jeito, e vai imaginar tudo aquilo que pode dar certo e dar errado, inclusive. Pode ser que alguém me interrompa, pode ser que aconteça isso, aquilo, e aí tu vai imaginar que tu está resolvendo cada um desses empecilhos para resolver o problema. Eu quero que tu faça um plano para falar com essa pessoa
pensando em tudo que pode dar errado e imaginando como resolver o que pode dar errado. Para quê? Para que tu prepare o teu cérebro para esse desafio pequenininho que é só falar com o teu orientador. Pensar o que tu vai dizer, anotar. Tudo isso, se para ti o desafio é grande, faça tudo isso. Não tem problema nenhum. Se for um desafio grande, isso aí de falar com o orientador, ensaia até. Ensaia. Imagina que tu está falando com ele. Alucina. Imagina que o orientador está aqui e tu está aqui, ó. Então, professor, tudo bem? Eu vim ver da possibilidade do senhor me orientar. Sabe? É isso. Ah, mas eu me sinto idiota fazendo isso. Não, não é para te sentir, não. Se isso é um desafio para ti, faz isso. Tudo depende do tamanho do desafio que você está enxergando. E não confundir o desafio com o sonho. Então, sonho é aquilo que tu quer que se realize. Lá no final. É uma grande meta a ser concretizada e está lá no final. O desafio é aquilo que vai te levar até lá. E esse desafio ele tem que se tornar interessante e viável para ti. Tu precisa entrar em flow nesse desafio. Agora, então, isso é o que tu faz para entrar em flow. Tu precisa compatibilizar a tua habilidade com o desafio. Agora deixa eu dizer mais alguma coisa sobre o ato de falar estando em flow. Quando a gente, digamos que tu já se preparou para uma fala, ou seja, tu não tem mais problemas para preparação, tu conseguiu preparar uma boa fala, tu conseguiu, tu tem técnica já de comunicação para fazer com que a tua mensagem chegue até as pessoas. O que é interessante treinar para trazer, para tornar essa fala uma conexão, para tornar essa fala um flow, né? Para fazer com que essa fala, com que essa palestra, com que essa apresentação seja um flow, um estado de flow. Você precisa buscar dentro de você uma conexão com essas pessoas. E para isso existe assim, como é que eu vou chamar isso? Bom, lá no INAP, onde eu aprendi PNL, eles chamavam isso de presença. O estado de flow durante uma palestra, durante uma apresentação, é um estado de presença. Ou seja, você está presente, atento no aqui e no agora. Tem algumas questões que acontecem na tua cabeça, alguns pensamentos que vêm na tua cabeça, quando tu está na frente de um grupo de pessoas e elas estão te aguardando para falar. E elas impedem o teu estado de flow. O que acontece? Por exemplo, tu está na frente de um grupo de pessoas ali numa sala de aula, seja lá onde for, e as pessoas elas não vão ter a reação que tu sempre espera delas. Por mais que tu planeje, por mais que tu imagine, essas pessoas elas vão estar muitas vezes fazendo coisas que vão te desagradar ou que coisas inesperadas. Por exemplo, eu estou na frente de um grupo de pessoas, estou ali numa sala de aula e aí daqui a pouco tem um aluno que pega o WhatsApp e começa a mandar mensagem. Tem outro que começa a conversar. Tem outro que
tá com a cabeça baixa escrevendo e tu não sabe se ele tá prestando atenção em ti ou não. Tem outro que tá com cara de tédio. Essas pessoas, e às vezes é só uma pessoa que tá com cara de tédio. Não, ou fazendo essas outras coisas. Não é esse monte de gente. Mas essas pessoas que estão, esses movimentos, eles muitas vezes te tiram do teu estado de flow. Ou seja, você está preparado, você sabe do assunto, você está pleno na tua habilidade, mas acontece alguma coisa que te tira do foco. E isso vai acontecer quando tu te comunicar. Mesmo quando tu está no teu TCC, às vezes os professores começam a conversar enquanto tu está apresentando. Sobre um tema, sobre uma coisa que tu falou mesmo. Os professores nem conversam, ele só pega o trabalho, ele está ali anotando, ele olha para ti, ele está anotando o que tu falou, e aí ele mostra pro professor do lado, assim, ó. E aí ele nem falou, tem uns que conversam até na banca. E aí tu te sente desestabilizado por isso. Para isso, tu precisa ter um estado de presença para manter o flow. O estado de presença é um estado em que você está conectado com a tua atividade e com as pessoas ao mesmo tempo. Esse estado de presença, ele precisa ser treinado, tá? Para você ter essa presença. É um estado em que você não se preocupa mais, você não deixa que o seu pensamento atrapalhe a tua atividade. Porque o que acontece? Quando a pessoa está ali na tua frente e ela, de algum modo, chamou a tua atenção com alguma coisa, alguém da audiência fez algo que tu não esperava, tu tá saindo da tua atividade fim, que é fazer a tua apresentação, tu tá saindo da tua apresentação com o teu pensamento para essa pessoa que está ali na tua frente, fazendo isso que tu não esperava. Então, percebe que o teu pensamento está saindo da tua atividade para a qual tu te programou e para o teu desafio, para ficar elucubrando o que aquela pessoa está fazendo. Tu saiu de ti para ir para a pessoa. Tu tá com medo que ela esteja te julgando, tu tá com medo que ela esteja te julgando, com medo que ela esteja te desprezando. Às vezes tu sai dessa tua atividade para julgar essa pessoa, como no caso do professor que mostrou o trabalho para o outro. Aí tu pensa, nem estão me considerando, que saco. Como é que ele fica tirando a atenção do outro professor que está aqui para me ver? Sei lá, te vem um pensamento qualquer. E aí isso te desestabiliza. Isso faz tu perder o rumo. E aí tu não consegue voltar para o fluxo. O estado de presença, que é esse estado treinado, ele te permite fazer com que mesmo que as coisas mais estranhas aconteçam, você consiga se manter no fluxo ou voltar para o fluxo fácil. Para você treinar o estado de presença, eu recomendo, tem várias coisas que que se podem fazer para isso. Eu vou dizer uma delas, uma das coisas é fazer meditação. A meditação, ela te exercita o estado de presença. Meditação é muito bom para esse estado de presença. Uma outra coisa boa são técnicas de PNL, você criar uma âncora, por exemplo. Eu não sei se vocês repararam, mas sempre quando eu vou iniciar essas lives eu faço assim, eu esfrego as mãos. Isso é uma âncora, é um estímulo, uma âncora é um estímulo externo, que no caso aqui é uma sensação, para um estado mental
interno, que no caso é a presença. Então toda vez que eu tenho que falar alguma coisa, que eu me preparo para falar, para eu entrar, para eu buscar o meu estado de presença, eu faço esse gesto. Isso já virou uma âncora. Esse gesto ele foi instalado mentalmente, associando essa sensação com essa. Então, criar âncoras te auxiliam nisso. A gente até pode, numa manhã aí, fazer uma âncora dessas, né? Treinar a fazer isso, é muito legal. Então, o estado de presença, buscar um estado de presença e treinar vai te ajudar a manter o fluxo, o flow. Não sair do flow por conta de um movimento inesperado da plateia, das pessoas que estão ali, enfim, te ouvindo. Falei demais. Muita coisa, né? Eu espero que eu não tenha causado tédio em vocês falando tanto. E eu tô vendo aqui que faltam menos de 5 minutos. Lembrando a vocês, antes de terminar, que essa live acontece sempre às 7 da manhã. Que se vocês mandarem muitos coraçõezinhos, ela me ajuda a que tenha relevância, que outras pessoas vejam. E se tu gostou dessa live, encaminha ela para alguém aqui com esse aviãozinho. Deixa eu ver se tem alguém que fez algum comentário. Hoje nós não temos comentários, eu acho. Vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu dar um high five pro povo que apareceu aí. Uma abanadinha só pro povo saber que eu tô vendo. Olha quanta gente massa aqui. Peraí. Esse teclado às vezes ele aparece na hora que não deve aparecer. A Vivi tava rindo aqui. Ah, ela voltou. Vivi, nossa, voltei para 2014 no TCC, né? A Vivi é interessante, porque esses dias ela falou, eu tava na banca dela e ela me via como um monstro, né? Fala sério, Vivi, tu me via como um demônio na tua banca, né? E depois ela foi pra banca e viu que eu não era nenhum bicho-papão, deu tudo certo, né? Ela estava muito bem preparada também, apesar de nervosa e tudo mais, foi muito bem, né, Vivi? A Daia, querida, sempre aprendo com você. A Daia é uma esteticista e fisioterapeuta lá de Carazinho. Foi minha colega, professora. Prazer em te ver, Daia. Muito bem. Muito bem. Várias pessoas queridas aqui. Quero agradecer a presença de vocês e dizer que amanhã eu venho com outro assunto e que vocês podem me encaminhar assuntos, tá? Me encaminhem temas, curiosidades, qualquer coisa relacionada à comunicação. E se você quiser entrar ao vivo aqui comigo, solicita a participação aqui, você pode apertar em solicitar apertar ao vivo e solicitar apertar ao vivo, solicitar apertando no botão e aparecendo aqui ao vivo e fazendo comigo essa live. Seria massa, não seria? De vez em quando tem um corajoso aí que aperta o botão. E às vezes é legal porque quando você entra assim de supetão, às vezes até meio sem saber o que tu está fazendo, é uma maneira de você ir para o campo de batalha e, digamos assim, perder um pouco desse estresse que seria se expor numa coisa simples, pequena, falando aqui comigo. Fica o desafio. Se for muito grande, decompõe em pequenos desafios, como eu falei. Tá bom, pessoas? Meu tempo está se encerrando. Foi um prazer, um privilégio. E nos vemos amanhã. Tchau, pessoas.